Que alegria ter você aqui para mais uma parte do livro Gotas de Cura Interior do Padre Léo de Betânia. Esse capítulo, essa parte, começa assim, em 2 Crônicas 20:12. Ó nosso Deus, não exerceis sobre eles vossa justiça? Pois a força nos falta diante dessa multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer e nossos olhos se voltam para vós. Essa aqui é a súplica de ajuda de Deus, pela ajuda de Deus no perigo. Precisamos aprender a olhar para Deus. É o que nós vamos fazer aqui. Já peço a você, deixa o seu like, o seu joinha. Já escreve aí nos comentários, Padre Léo, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, o título dessa parte agora é Perdão, Gota Divina para a Libertação. Se você ainda não viu as outras partes, eu vou deixar aqui a playlist, e a playlist você começa com o vídeo 1. Muito obrigado por você compartilhar, por você se inscrever e ativar o sino. Se você tem o livro físico, nós estamos na página 37. Perdão é o grande segredo, em gotas para a libertação. O perdão é gota divina, porque é o único caminho para a cura interior. Sem o perdão, não existe nenhuma possibilidade de cura e restauração. Sem o perdão de tudo o que nos aconteceu no passado, não temos futuro. Quando alguém é machucado interiormente e não supera ou cura essa ferida pela decisão e pela prática do perdão, acaba se tornando impossibilitado de amar qualquer outra pessoa. A ofensa do passado se transforma em obstáculo para o amor no futuro. O passado torna-se o grande inimigo do futuro. O perdão é fruto de uma decisão consciente e persistente, como falamos no capítulo anterior. É sempre um processo que se assemelha a um tratamento homeopático ou uma terapia continuada, processual, com resultados colhidos a médio ou longo prazo. A cura interior é uma espécie de fisioterapia para a alma. Leva tempo, exige sacrifício, persistente, provoca algumas dores, precisa ser acompanhada por alguém competente. Nenhuma fisioterapia ou terapia similar faz efeitos instantâneos. Às vezes, parece até que a fisioterapia está aumentando o problema, ao invés de resolvê-lo. Pense especialmente na mentira das soluções imediatas. Quando se quer alguma coisa para ontem, acaba-se aniquilando e abortando o amanhã. O perdão é um tratamento a longo prazo. Penso nisso quando me recordo de um acidente de trabalho que sofri numa fábrica em 1981. O pior acidente foi o período em que precisei fazer tratamento para recuperar os movimentos da mão. Diariamente, tinha de me dirigir ao setor de fisioterapia da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Durante algumas horas, ficava com o braço dentro de um forno ou mergulhado num líquido e depois aguentava o esforço provocado pelo terapeuta. Normalmente, saía da fisioterapia sentindo mais dor ainda. Eu ia embora aparentemente pior do que quando tinha chegado. Os exercícios exigidos pelo médico provocavam muitas dores. Parecia que ele não queria curar a minha mão. Em casa, eu deixava a mão tranquila e descansando, e logo parava a dor. Quando chegava à Santa Casa e os enfermeiros começavam a manipular e apertar minha mão, era horrível. Tive de aturar longos 3 meses nesse terrível processo. Mas pude viver a graça de ter novamente os movimentos de todos os dedos. Hoje, resta apenas uma cicatriz, que não dói,
além de uma pequena limitação no movimento de um dedo. Nada que me atrapalhe, nem mesmo na digitação deste texto. O perdão é como uma fisioterapia. Leva tempo, exige esforço, dói na hora, parece aumentar a ferida, necessita de persistência, mexe com a área machucada, incomoda e cansa. Mas cada um desses atos é uma gota divina para a libertação do nosso coração aprisionado na mágoa e no ressentimento. O primeiro passo para receber essas gotas divinas em nosso coração é reconhecer que temos feridas interiores. E quando nós reconhecemos essas feridas interiores, o segundo passo é decidir pelo perdão, optar por ele como uma única saída, como a única possibilidade de cura e libertação. Meu irmão, minha irmã, que a sua vida seja uma decisão. É a decisão pela cura, é a decisão por deixar essas feridas para trás. O que o Padre Léo está nos dizendo nesse capítulo do livro é justamente isso. Para nós deixarmos para trás, nós precisamos sim olhar para Deus. O perdão é necessário. E quando nós começamos a perdoar, a cura começa a acontecer, mas não é do dia para a noite. E não é fácil também perdoar alguém, mas é possível e é uma gota a cada dia. Continuemos. E quando nos puserdes de pé para orar, perdoai se tiver algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Marcos 11, 25. Estamos agora na página 43, cujo título é Perdão, esforço humano e persistente. O perdão é uma decisão da vontade e não um desejo das emoções. Em consequência dessa verdade, não podemos olhar para o perdão com um critério ético de justiça ou injustiça. Do ponto de vista humano, o perdão é sempre injusto, já que se supõe passar por cima da ofensa recebida e relevá-la. Esse processo requer humildade, mansidão, maturidade e autocontrole espiritual. Meu irmão, minha irmã, se você puder, anota aí no seu diário espiritual. Esse processo requer humildade, mansidão, maturidade e autocontrole espiritual. Por que isso é importante? Porque é importante você anotar no seu diário? Porque se você anota, depois você vai orar, vai rezar em cima desses aspectos. Esse processo requer humildade, mansidão, maturidade e autocontrole espiritual. Para compreender e exercitar o perdão, é preciso ultrapassar o critério e o conceito social de justiça. Muitas vezes, em nome da justiça, abre-se espaço para algo terrível, a vingança. Se a justiça é pagar na mesma moeda, o perdão será sempre injusto. Aliás, esse é o grande segredo que Jesus nos ensinou. Vou ler para vocês um trecho do livro de Mateus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Quando buscamos soluções imediatas para nossos problemas,
A vingança tem sabor de vitória e de justiça. A vingança é uma forma de compensação e não nos exige grande esforço para se vingar de alguém, ao passo que para perdoar é preciso autodomínio, persistência e, sobretudo, humildade ativa. O perdão aparentemente injusto é o único ato que nos permite reconstruir um relacionamento. Eu vou falar de novo essa frase. O perdão aparentemente injusto é o único ato que nos permite reconstruir um relacionamento. Além disso, o perdão nos possibilita amar as outras pessoas e nos relacionar bem com elas. A vingança nos tolhe porque nos deixa sempre com um pé atrás. A vingança nos aprisiona em nós mesmos. Como diz o Evangelho de Lucas, preste atenção. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. O primeiro trecho é de Lucas e o segundo é de Romanos. E esse agora também de Romanos. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 15, 7. Ou ainda Efésios 4,32. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Temos ainda Colossenses 3, do 13 ao 14. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Toda vez que tiverdes queixa contra o trem, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Em 1 João 2, do 9 ao 11, diz o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, jaz ainda nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, sem saber para onde dirige os passos. As trevas cegaram seus olhos. E para finalizar, Padre Léo, servo de Deus, relembra uma passagem também de 1 João 3, 14 e 15. Não sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. O perdão não acontece como fruto do acaso. É preciso tomar a decisão de perdoar, como falamos há alguns vídeos anteriores. Por isso afirmo que o perdão exige esforço humano e persistente. Ao assumirmos o controle do desejo, pela vontade de perdoar, estamos renunciando ao passado e curando o presente. Perdoar é não deixar as feridas do passado envenenarem e contaminarem o presente. Essa prática exige decisão exatamente porque, como não entendemos a razão do que nos aconteceu, não sabemos como reagir e precisamos optar pelo perdão, mesmo que ele pareça injusto. Um passo fundamental para o perdão é incluí-lo em nosso cardápio de reações às ofensas. Normalmente, aprendemos a elencar e selecionar um cardápio de reações diante das ofensas sofridas. Quais são esse cardápio? O Padre Léo está falando aqui pra gente. Geralmente, quando a gente aprende a selecionar um cardápio de reações quando a gente sofre alguma ofensa. Quais são esse cardápio? Raiva, briga, não levar desaforo para casa, não se humilhar, pagar na mesma moeda, etc. E ele continua. O perdão precisa ser incluído nessa lista.
Aliás, precisa encabeçar a lista, pois é a única atitude que verdadeiramente ajuda a curar o coração ferido. Todas as outras atitudes desse elenco agravam ainda mais o problema, não curam e ainda aumentam a ferida. Quando os convencemos e nos decidimos pelo perdão, sendo ele fruto da vontade, nossa inteligência se encarrega de dar-lhe o lugar de destaque nos raciocínios. Ele passa a ser aquele que comanda as ações e reações da vontade. Com isso, conseguimos reorganizar nossa história a partir do perdão e não da ofensa recebida. É muito importante não tentar achar uma solução fácil, especialmente no sentido de ludibriar o coração, dizendo que não foi nada, que o problema não foi tão grave assim. Amenizar o problema não o resolve. Devemos ter clareza sobre o tamanho e sobre a gravidade da ofensa recebida. É fundamental saber exatamente o que foi indelicado e inaceitável no fato ocorrido. É bom retomar o contexto e os detalhes da ofensa, assim como um médico que precisa conhecer a fundo a causa da doença para depois receitar o medicamento apropriado. Precisamos descobrir cada momento importante da ofensa recebida. Nunca devemos minimizar as ofensas. Meu santo e minha santa, terminamos assim mais um capítulo do livro do Padre Léo. Finalizamos aqui esse vídeo na página 47. Se você ainda não ouviu os vídeos anteriores, o começo, o gotejamento, a decisão, eu sugiro a você, faça isso o quanto antes. E até terça-feira, que vem ao ar nosso próximo vídeo, faça também o exercício de ler, de ouvir esse vídeo aqui mais vezes. Se for o caso, ouça na velocidade 1,5, na velocidade 1.25 e dessa maneira você experimente as gotas de cura interior deste servo de Deus, o Padre Léo de Betânia. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que o Padre Léo, servo de Deus, ajude você nesse percurso rumo ao perdão, rumo às gotas de cura interior. Gotas de cura interior diárias na sua vida é o que eu desejo, pela ação poderosa do Espírito Santo. Finalizamos mais este capítulo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like. Padre Léo, servo de Deus, rogai por nós.